investigativo. Não é mole ser jornalista investigativo num país movido por vingança. É difícil, mas tem que ter coragem. Governador, eu tenho muita coisa para falar com o senhor, nós vamos conversar muita coisa. Mas, assim, eu fiz essa breve introdução, naturalmente, vamos conversar sobre política, etc. O senhor, sem sombras de dúvidas, tem muita história para contar, mas eu queria lhe fazer uma pergunta, que eu já vi o senhor fazendo uma brevíssima introdução no podcast da Rafaela. Por quê? É sobre o Dom Antônio de Castro Maia. Eu sou autor da biografia de Dom Antônio de Castro Maia, que é um livro de 700 páginas que retrata as especificidades do catolicismo campista. E aí, assim, vamos aqui. O senhor foi eleito governador, deputado estadual em 1984? 6. 83. Então, o senhor foi eleito... 6, meia 80... dúzia. Não, 6 ou 3? 6, meia 6. dúzia. Então, tá. Mas o senhor estava fazendo a sua vida política, na rádio, etc., e Campos estava um caldeirão no que tange a questão do catolicismo. Né? O senhor foi eleito prefeito em 88, Campos estava vivendo, o Dom Antônio estava sendo excomungado, Dom Carlos Alberto chegou em 81, enfim, o senhor era radialista, político, etc. E hoje tem uma feliz coincidência que hoje seria 30 anos se Dom Roberto Gomes Guimarães estivesse vivo, 30 anos da sua sagração episcopal, foi no dia 7 de janeiro de 1996. Enfim, eu queria fazer um corte porque eu queria ouvir as suas lembranças dessa crise diocesana de Campos, o senhor se lançando como liderança política e Campos vivendo um caldeirão que envolveu a CNBB, a Anunciatura Apostólica, o Papa João Paulo II, etc., Bento, Francisco, enfim. Eu gostaria de ouvir as suas considerações desse tempo. Eu gostaria de falar, primeiramente, sobre Dom Antônio de Castro Maia. Uma figura extremamente inteligente, grande intelectual, um conservador como poucos, né? Ele acreditava na doutrina católica apostólica romana, queria, né, que a igreja permanecesse, né, diante daqueles ritos tradicionais da missa celebrada em latim, com o sacerdote de costas para os assistentes, e todo aquele ritual que você conhece bem, né, da igreja tradicional. E ele conquistou um público enorme em Campos. Não só em Campos, no noroeste fluminense, no norte e noroeste fluminense. Tanto que, com a intervenção feita a partir da rebeldia de Dom Antônio de Castro Maia, de aceitar a modernização da igreja e a teologia da libertação, que naquela época começava já a crescer bastante no seio da Igreja Católica, houve a ruptura. E muitas paróquias ficaram sob o comando do Dom Antônio de Castro Maia, sob a sua liderança pessoal e espiritual. Talvez o seu maior seguidor ainda seja Dom Rifan, né? Que, à época, né, era praticamente o seu maior discípulo em Campos, e talvez até mesmo em toda a região. E ele tinha uma vantagem, porque como os conservadores controlavam vamos dizer assim, a gente chama curso de formação teológica no protestantismo, né? Mas no catolicismo, o lugar onde se formam os sacerdotes era controlado pelos conservadores. Então, ele ia formando cada vez mais padres conservadores, né? Então, um dos primeiros pontos a se observar na intervenção foi tirar, né, o poder dele da formação dos novos sacerdotes. Mas ele foi uma figura muito importante,
na história de Campos, né? E digo mais, você que deve ter um conhecimento sobre ele enorme para ter escrito a biografia dele, não foi só para Campos, para o Norte, Noroeste, para o Brasil, não. Ele talvez seja um dos mais fiéis seguidores de Lefebvre no mundo, né? Lefebvre, você sabe, é grande conservador francês, né? Que influenciou durante um longo período a Igreja Católica. Então, assim, eu tinha por ele, ao mesmo tempo que uma oposição, assim, frontal, era um pensamento totalmente contrário, uma admiração pela firmeza, porque hoje você vê conservadores que não conservam nada. São muito diferentes daquele modo de viver, pensar e agir daquele grupo conservador, ainda hoje resistente com Dom Rifan, que, após a intervenção, conseguiu algo. Eu costumo sempre brincar, nos eventos em que vou, está lá presente o Dom Roberto, né, de preto, e o Dom Rifan de branco. Aí eu digo, Campos é uma cidade tão complicada que tem dois bispos. Eu sei que não são bispos, né? Mas são tratados como bispos. E foi criada uma entidade, né? Que tem o direito de se reportar diretamente ao Vaticano, né? Que é a instituição católica. Acho que existem pouquíssimas dessas no mundo, né? Pelo menos que eu tenha conhecimento, né? E são duas pessoas bem diferentes, mas engraçado, tem uma harmonia muito boa entre os dois. Estão sempre conversando, se falando, né? Então, assim, a minha imagem do Antônio de Castro Maia é uma imagem positiva, embora nós tivéssemos brigas homéricas. Mas ele era tão esperto que ele terceirizava a briga. Ele deixava Dom Rifan brigar comigo. Só nessa época que o senhor estava ascendendo a política, né? Foi justamente nesse período que o Dom Carlos Alberto estava chegando. Dom Carlos era bem mais ameno, depois foi substituído por Dom João, e Dom Roberto Guimarães, um espírito bastante conciliador que resolveu isso. E Campos tem essa face singular na história mundial. A história de Campos é única no mundo. E isso, naturalmente, passou em algum momento pela sua vida. Suas impressões como jornalista, como deputado, como prefeito. No ano que o senhor estava sendo eleito prefeito, então, né, eu tenho até uma curiosidade para contar para você, que eu nunca vou me esquecer disso. Quando eu tomei posse como prefeito, muito jovem, né? Eu ia completar 28 anos. A primeira vez que o telefone vermelho tocou no meu gabinete, tinha um telefone vermelho, que antigamente se usava, né, aquele telefone vermelho. Houve um susto ali, né? Estava acostumado com aquilo. Aí atendi o telefone vermelho e, olha, quem está falando aqui é o Dom Navarro. Eu queria dizer a você o seguinte: as coisas da Igreja Católica você trate comigo. Eu tenho autorização do Vaticano para tratar de qualquer assunto sobre Igreja Católica. Outras pessoas não havia ainda tido a conciliação, né? Era público e notório. Estava no auge da crise. Eu sei das suas posições radicais, né? Mas eu quero lhe respeitar como prefeito, a maior autoridade do município, e espero ser respeitado como a maior autoridade católica no município. Eu nunca me esquecerei disso. Foi o primeiro telefone vermelho a tocar, porque tinha no bispado, não sei se tem ainda, né? Era 1989, eu ganhei em 88, tomei posse em 89. Eu não sei se tem, tinha um telefone vermelho. Engraçado que eu até estranhei, né? Falei, será que lá tem telefone vermelho? E me diziam que só tinha na casa do prefeito, na prefeitura, no comandante do Exército
o comandante da Polícia Militar e mais uns 2 outros lugares. Mas tinha no bispado. Ele o poder de influência da Igreja Católica naquela época. O primeiro telefonema que eu recebi no telefone vermelho foi de Dom Navarro, Dom Carlos Alberto Navarro. Pois é, mas assim, é porque a sua vida política ela passa por algumas questões, por exemplo, ao longo da década de 80, estava acontecendo essa crise diocesana, né? O senhor foi eleito em 88, o telefone vermelho tocou em 89, o senhor foi reeleito em 96 e Dom Não, não, Roberto. não teve reeleição, né? Porque naquela época não existia reeleição. Eu elegi meu sucessor, ele rompeu comigo, nós tivemos um desentendimento, né? E eu fui ser secretário de Agricultura do Estado, de Leonel Brizola, né? E como o governo que me sucedeu foi muito ruim, estava muito impopular, o meu grupo político, temendo que nós perdêssemos a eleição, fez com que eu largasse o meu trabalho. Naquela época eu trabalhava na Rádio Tupi. Eu tinha a maior carteira de publicidade do Rio de Janeiro, 30% dos anúncios do Diário Associado eram agenciados por mim, vivia muito bem, não dependia de política, para voltar para Campos, para disputar a prefeitura. Aí eu venci, só fiquei 1 ano e 3 meses, porque eu tive que renunciar para ser candidato a governador. Pois é, foi em 1996, por isso que eu usei a reeleição, porque o senhor assumiu pela segunda vez, ainda com esse hiato aí de Não, 4 anos, né? porque agora tem essa história de reeleição e proibição de reeleição. Está no auge dessa discussão. Querem acabar com a reeleição seguida, né? Então está tendo essa discussão só para pontuar. Sim. Aí, nesse ano, Dom Roberto estava assumindo como bispo diocesano de Campos, que foi o bispo que resolveu essa situação, pelo menos foi no episcopado dele que resolveu essa situação, e Campos estava entrando, o catolicismo de Campos estava entrando nos trilhos aos poucos, num período de reconciliação, e o senhor estava se lançando para águas mais profundas, lá no Palácio Guanabara, enfim, de alguma maneira, sua vida tem relação com algumas questões do catolicismo romano de Campos. É verdade. É, colocando assim, bem pragmaticamente, eu não